Paulo, tudo bem? Bem, e você, como vai? Eu estou bem, obrigada. Muito obrigada de você ter aceitado o convite para colaborar aqui com o Prepara Esse 50 Mais. Estou muito feliz de você ter aceitado. Você que é um fisioterapeuta aí, referência. Muito obrigada, viu, de disponibilizar aí seu tempo para vir aqui falar com a gente sobre um tema tão interessante, tão importante. Ô, Gorete, a honra é toda minha. Eu me sinto muito honrado e lisonjeado com o seu convite. Tenho certeza que vai ser um prazer a gente bater um papo e conversar sobre prevenção e as possibilidades de evitar lesões e essas coisas todas. Muito obrigado pelo convite de coração. Oba! Já vi que tem gente aqui de São Paulo, do bairro Campo Belo. Maria Josefina, Luciana, gente, faz o seguinte, toca nesse aviãozinho aí, convida as pessoas aqui para assistir a live, os parentes, amigos, e também no coraçãozinho, que aí isso é legal, vai atrair mais gente aqui para a nossa live, que é um assunto super interessante, apesar do que vai ficar gravado, e vocês podem depois também, se quiser, assistir novamente, tá? Bom, nós vamos começar a live já, eu vou fazer uma apresentação e sobre o Prepara Esse 50 Mais, que é o meu Instagram. Eu criei esse Instagram em 2022 para incentivar as pessoas a serem mais fisicamente ativas. Entrou muita gente agora esse ano, então tem muita gente que não me conhece. Meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de educação física, me formei em Fortaleza, no Ceará, vim para São Paulo. Aqui eu fiz duas pós-graduação, uma em fisiologia do exercício e treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento, na USP, na Faculdade de Medicina da USP, e a outra em exercício físico como terapêutica na Clínica Médica na Unifesp. Eu criei também agora, tem um ano, um grupo de dança, ginástica dança 50 mais, que é também para incentivar as pessoas a fazer atividade física através da dança. Tem muita gente que não gosta de fazer musculação, outra modalidade, e gosta de dançar. Então é uma maneira também de incentivar. E aqui nesse Instagram também eu trago profissionais de referência, como o Dr. Paulo, que está aqui hoje, para poder trazer assuntos que sejam interessantes e relevantes para nós que estamos na terceira idade, ou até para os mais jovens mesmo, porque prevenção tem tudo a ver também com a juventude, né? Não só com a terceira idade, porque às vezes a terceira idade já está acometida de alguma patologia, então, mas mesmo assim eu acho que vai ser muito benéfico para a gente, porque prevenir nunca é tarde. E então, Paulo, doutor Paulo, eu não sei se eu te chamo de doutor Paulo, de Paulo, como é Não, que é? me chama de Paulo. Tá Nada de bom. doutor. É porque você é uma referência, então eu gostaria que você se apresentasse. Bom, meu nome é Paulo Alexandre Azevedo, né? Sou conhecido como Paulo Azevedo ou Paulinho, sou fisioterapeuta, sou mestre em ciência da motricidade humana, tenho pós-graduação em fisioterapia neurofuncional, especialização em fisioterapia esportiva, já fui professor de pós-graduação, sou escritor também e tenho uma formação em filosofia. É rápido assim o currículo. É Não, isso. é rápido nada, um currículo muito rico, né? Puxa vida, que espetáculo, ainda por cima escritor, que tudo, Exatamente. maravilha. E você trabalha com fisioterapia? Isso, eu trabalho com fisioterapia, basicamente fisioterapia em trauma-ortopedia, fisioterapia esportiva, e tem um núcleo que eu atendo, onde eu trabalho, no Clube Casa de Espanha, aqui no Rio de Janeiro, que é o Centro Social para Maiores, que são os idosos espanhóis que eu atendo no clube. Nossa, que Hoje, legal. hoje até por coincidência, hoje era o dia deles, né? Hoje eu atendi 12 idosos. É mó Nossa, barato, é muito que bom. maravilha, que espetáculo, amo. Eu amo trabalhar com idoso também, e eu acho que a vida toda eu sempre trabalhei com idoso, porque quando eu comecei a dar aula eu já atendia pessoas de 60 mais, só que naquela época não se falava tanto aluno idoso, falava um aluno e pronto, né? Mas hoje em dia isso está sendo bem divulgado, até porque eu acho que o idoso está em evidência, o idoso está na moda, né? Agora, com essa questão aí do Enem, que a redação foi sobre perspectiva do envelhecimento, trouxe à luz aí esse tema, né? Que é tão importante, né? Bom, o tema da nossa live é prevenção de lesões e disfunções articulares e osteomoleculares.
É isso? Falei É certo? isso. É isso. É, e eu gostaria de começar perguntando, Sandro, o que é fisioterapia preventiva? Então, toda vez que eu sou convidado para participar de uma palestra, de um debate, ou fazer mesmo uma palestra, eu gosto de entender o termo, o que a palavra significa, a origem da palavra, né? A gente chama isso de etimologia, que é o estudo da origem das palavras. Eu faço isso porque uma vez eu escutei essa história e gostei muito. Por exemplo, a palavra concordar. Concordar vem de concor, que quer dizer com coração. Então, quem concorda, está concordando com o coração, não está discordando, né? E eu gostei dessa ideia, aí eu fui pesquisar a etiologia da palavra prevenção. Sim, Né? Prevenção vem de pravation, que é do latim. Pravi quer dizer antes e vation quer dizer chegar. Então, prevenção é chegar antes. É você antecipar-se ao problema. sim, Então, a nossa conversa de hoje, principalmente, é sobre prevenção, é você antecipar do problema. Aí você me perguntou, e a fisioterapia preventiva, o que vem a ser? A gente na fisioterapia, nós fisioterapeutas, nós temos 15 especialidades. 15. E a fisioterapia preventiva, ela está dentro de quase todas as especialidades. Por exemplo, fisioterapia no trabalho, fisioterapia em gerontologia, fisioterapia esportiva, fisioterapia cardiopulmonar, fisioterapia em UTI. Quer dizer, é um arsenal grande onde a fisioterapia preventiva ela atua. E o que é fisioterapia preventiva? É uma abordagem terapêutica na tentativa de evitar problemas futuros funcionais que podem comprometer o movimento. Não só o movimento, existe fisioterapia preventiva pulmonar, fisioterapia preventiva na parte cognitiva, né? A gente vê muito paciente já que inicia uma demência, ou pode vir iniciar um quadro demencial, fazer uma fisioterapia preventiva. Então, resumindo tudo que eu falei, fisioterapia preventiva é a tentativa de evitar a propagação de alguma lesão musculoesquelética, no nosso caso, que é o tema de hoje. certo. E eu quero corrigir porque eu falei osteomolecular, mas é osteomuscular. Não sei de onde eu arrumei essa Não, molécula mas, aí. mas, mas eu acho que você falou muscular. Ah, é? Sei lá. É. Bom, e qual é o principal objetivo da fisioterapia preventiva, que você mais ou menos já respondeu um pouco aí Uhum. nessa pergunta, mas deve ter um foco principal. O principal objetivo é prevenir e evitar surgimento de lesões. Só que a palavra prevenir, Gorete, eu acho um pouco arrogante da nossa parte. Eu acho que se a gente conseguir minimizar a possibilidade do aparecimento de uma lesão, a gente já fez um trabalho muito bom. A gente não tem que ter essa arrogância de falar, eu vou evitar que essa doença, ou essa patologia, ou essa lesão apareça. Porque existem casos que são doenças de fundo genético hereditário, Você né? pode até prorrogar, né? Porque essa doença Exatamente. suja, Ou, né? ou tentar minimizar a perda de função. Agora, talvez evitar que aconteça seja um pouco mais difícil. Entendi, certo. Mas de qualquer maneira, você pode estar, você pode não evitar, mas pode minimizar, como você fala, Exatamente. e prorrogar, porque às vezes uma coisa que possa acontecer, por exemplo, com uma pessoa aos 50 anos, e se você faz essa fisioterapia preventiva, ela possa vir a acontecer só aos 70, 80. Perfeito. Aí já todo o trabalho valeu a pena. Exatamente. Certo. E qual a diferença da fisioterapia preventiva para a fisioterapia de reabilitação? Aquela Então, que a pessoa já vai assim, ó, a pessoa operou o joelho e vai lá para reabilitar, por exemplo. isso. Eu vou dar assim, um exemplo bem prático. Vamos pegar, hipoteticamente, uma senhora de 76 anos que está andando na rua, de repente ela perde o equilíbrio, cai e torce o tornozelo. Aí ela procura o trabalho de fisioterapia, o fisioterapeuta vai fazer o trabalho de recuperação funcional. É o que você sugeriu em relação, né, se for até sobre o joelho. É um trabalho de reabilitação para aquele tornozelo.
Então, é a fisioterapia de reabilitação. No caso dessa mesma senhora, se ela tivesse procurado a fisioterapia preventiva, provavelmente ela não cairia, porque a gente ia fazer toda uma avaliação de equilíbrio, de postura, de força, e a marcha dela ia ser muito mais eficiente e diminuir o risco de queda. Certo. Entendeu? Então, a fisioterapia preventiva é para justamente tentar que esses acidentes não aconteçam. Principalmente, no caso, fisicamente falando, né? Porque existem Exatamente. fatores que possam fazer com que a pessoa caia, como problema de visão, como tontura e etc e tal. Mas nessa questão aí física, como você falou, o equilíbrio, reforçar a musculatura, isso aí vai colaborar muito para que Então, evite essa queda. mas você falou em tontura, mas existe uma na fisioterapia que pouquíssimas pessoas conhecem, chamada fisioterapia vestibular, que trabalha justamente com isso, com essa parte de tontura, de labirinto, né, de Sim. labirintite. E aí, isso faz com que a pessoa se mantenha um padrão normal de função. Então, se de repente, se ela tivesse, se queixasse com alguém, com uma filha, com uma sobrinha ou com uma neta, ó, quando eu estou andando, eu estou me sentindo um pouco tonta. Quando eu estou andando, eu estou sentindo meus pés sem base no chão. Procuraria uma fisioterapia preventiva, faria toda essa avaliação vestibular e musculoesquelética e provavelmente se evitaria essa queda que levaria em entorse de tornozelo. É isso. Essa fisioterapia vestibular que você falou, eu conheci recentemente na internet mesmo, um rapaz, um fisioterapeuta que faz, porque eu tenho tido problemas de tontura, e ele faz lá umas manobras e tal, na cabeça da pessoa para que ela melhore, porque aquela, não é labirintite, é aquela tontura de posição, né? Você vai levantar, vai deitar, e Exatamente. sente essa tontura. E é incrível, né? Porque realmente fisioterapia, eu acho que não existe médico, ortopedista, sem a fisioterapia, né? Fisioterapia é tudo. Isso que você sente chama vertigem paroxística benigna, é postural. E aí existem umas manobras, que ele faz umas manobras e mexe no ouvido interno, existem cristais que se deslocam no ouvido interno, causando essas alterações que levam à tontura. Então ele faz uma manobra bem específica. Isso é feito pelo fisioterapeuta. Aqui no Rio a gente tem que é uma referência chamada André dos Santos, que ele é uma referência em fisioterapia vestibular. Ai, que legal, né? Vou descobrir um aqui para eu ir, porque aqui eu fui até cheguei aí no otorrino, mas a mulher não quis fazer, disse que eu tinha que ver primeiro se era, se não era, mas enfim, tudo bem. Agora, quais os benefícios da fisioterapia preventiva? Então, benefício, sim, sendo bem sucinto, né? Prevenções de lesão, é um benefício, melhora da qualidade de vida, porque se a pessoa se sente mais segura para fazer as atividades do dia a dia, as atividades da vida diária, ela melhora a qualidade de vida. Saúde mental, porque a pessoa insegura, ela fica receosa, né? Por exemplo, quer ir no shopping. Ela não vai no shopping porque ela pode vir a sentir dor, não tem segurança de ir no shopping, então ela não vai. E aí isso afeta a parte emocional. Né? E o principal, redução de custos. Olha que interessante. Porque, como diziam nossos avós, é melhor prevenir do que remediar. Né? Então, são os benefícios principais da fisioterapia preventiva. Entendi. Gente, boa noite para quem está entrando. Toca no aviãozinho aí. Olha, que ele está perguntando se fisioterapia vestibular ajuda no zumbi. Ajuda. Ajuda. Toca no aviãozinho, toca no coraçãozinho. Vamos convidar mais gente para essa live. Como é feita a avaliação para fazer uma fisioterapia preventiva? Por exemplo, eu busco um fisioterapeuta e falo para ele, olha, eu acho que eu estou numa idade que eu acho que eu tenho que começar a prevenir de problemas, e ele vai fazer essa avaliação. Como é que é feita essa avaliação? Primeiro, assim, vale salientar que esse nosso encontro de hoje assim, ele é muito relevante porque as pessoas não têm a noção que pode procurar uma fisioterapia antes de se instalar uma lesão, um comprometimento. Né? Então, a relevância da sua live assim, é muito grande em relação a isso. Quando a pessoa nos procura, né, raramente procura para prevenção. Às vezes, quando tem
por exemplo, você é professor de educação física, né? Você é um professor de educação física, então você orienta aos seus alunos a procurar, né? Um médico pode orientar, ou alguém que já tenha feito uma fisioterapia de reabilitação e sabe como funciona isso. E aí indica o fisioterapeuta que fazer uma prevenção. Mas é muito raro, Gorete. É muito raro alguém procurar. Eu, quem me procura muito para fazer isso são os atletas, para evitar lesões. Agora, o pessoal com mais idade, idoso, ou mesmo as pessoas sedentárias, raramente procura. Raramente procura. Mas se caso venha a procurar, como é que é feita essa avaliação? Uma anamnese, é importante saber a história familiar, porque tem, como eu falei anteriormente, tem patologias e lesões que têm uma carga genética hereditária. Então, Anamnese, para quem não sabe o que significa? a anamnese é você colher todos os dados da pessoa, nome, endereço, Questionar. profissão, ocupação, né? Se tu faz uso de alguma medicação, a história familiar, a história que está levando ela a nos procurar, fazer todo um questionário para saber o que a pessoa deseja e quem é aquela pessoa. Sei. Quer dizer, olha só uma coisa hereditária que é bem curioso. Joanite, né? Joanete. Joanete geralmente é herança da avó, da mãe, da tia. Alguém na família tem joanete, que a gente chama tecnicamente de hallux valgo, né? O joanete, para quem não sabe, é quando o dedão do pé, ele cursa para cima dos outros dedos, né? E aí, quando a gente tem a marcha normal, sem joanete, quem faz o impulso da marcha, inicialmente, é o dedão. Mas se você tem o seu dedão anatomicamente deformado, essa marcha modifica. E provavelmente você vai sentir dor no pé, tornozelo. E aí existe uma força ascendente de uma biomecânica alterada. Aí você pode sentir dor no joelho, no quadril. E você não vai associar sua dor no quadril ao seu dedão, joanete. Agora, se você vê sua avó, né, com aquele dedão de joanete, e você começa a perceber que o seu dedo está começando a medializar para cima dos outros dedos do pé, a fisioterapia preventiva ajuda nisso. Entendi. E é porque a pessoa nunca busca logo quando o fisioterapeuta, quando começa o problema, ela vai Não, deixando vai passar, deixando. aí quando a coisa já está mais séria, que a pessoa vai buscar nem mais para prevenir, para reabilitar, né? Mas uma curiosidade, geralmente quem procura são mulheres. Os homens são mais relutantes a procurar esse tipo de serviço. As Ah, mulheres, as mulheres têm muito mais consciência disso. entendi. A prevalência maior, então, é mulheres que buscam o profissional de fisioterapia. E quando é que a gente deve fazer essa avaliação? Existe alguma época da vida, quando passa dos 50 anos, quando começa a entrar na terceira idade, existe algum momento para fazer? Então, essa pergunta é muito interessante e talvez a resposta seja uma resposta um pouco frustrante. Porque a fisioterapia preventiva, ela deveria começar com 30 anos. Porque o nosso corpo, fisiologicamente, começa a envelhecer aos 20 anos de idade, Gorete. Só que a gente não percebe. As percepções, né, dos sinais ficam mais latentes, começam entre 30 e 40 anos. Tem embranquecimento do cabelo, a pele fica mais rugosa, o seu metabolismo diminui. Por exemplo, quando a gente tem 20, a gente vai no rodízio de massa à noite, come, vai dormir, não sente nada. Se você faz isso a partir dos 30 anos, 40 anos, você vai comer um rodízio de massa, à noite você vai ter refluxo, vai passar mal. Com certeza. E não é porque é doença, não, é porque o metabolismo está mais lento. Entendi. Então, se a gente for levar o pé da letra, realmente, a fisioterapia preventiva deveria começar aos 30 anos. Né? Certo. Porque existe um salto que a gente chama salto de envelhecimento muscular que começa entre os 44 e 60 anos. E aí, realmente, é muito incapacitante se você não tomar cuidado com isso. Você falou saldo de envelhecimento. Salto. Salto. Ah, tá. Salto do envelhecimento muscular. Eu operei já faz tempo, fisioterapia ajuda, o médico falou que eu tenho artrose. São pessoas aqui que estão
Isso, claro, a fisioterapia ajuda muito. E o diagnóstico de artrose não é um diagnóstico que você está limitada funcionalmente, né? Se você fizer uma boa avaliação fisioterapêutica e o fisioterapeuta detectar que você perdeu força muscular ou perdeu amplitude articular, ele vai trabalhar em cima disso e vai te gerar função. Sabe, a gente, infelizmente, a gente foi condicionado a achar que diagnóstico é destino. Entendi. Diagnóstico não é destino, né? Se você, por exemplo, eu atendo muito atleta, e tem atletas que chegam lá com hernia de disco, na crise. Ele fala, pô, nunca mais eu vou jogar futebol, não vou fazer mais a minha atividade, porque o médico falou que eu estou limitado para sempre. Não, espera o corpo se adaptar. A gente sabe que é crise de hernia de disco, se você esperar por 4 semanas, o corpo vai se adaptando. Então, é uma frase que eu gosto muito, né, que é diagnóstico não é destino. O corpo Sabe? responde, né? Exatamente. Você não pode receber um carimbo e acreditar nesse carimbo, que ó, eu estou fadado a não fazer mais esporte por causa de uma lesão. Certo. Entendeu? E o terrorismo existe aí não só das pessoas, né? A gente fala uma para outra mesmo e vai pregando esse terrorismo em relação a essas questões que você falou, você está com artrose, não vai poder fazer exercício, você está com, como você falou, hérnia de disco, não vai poder mais fazer atividade física, etc. Não é bem assim, né? Não. O bom, Gorete, é que você, como também como educadora física e está muito tempo nessa área, tanto a fisioterapia como a educação física, evoluiu muito em estudo, sabe? Eu tô formado há 25 anos e quando eu me formei, tinha 3, 4 colegas PhDs só. Hoje em dia tem infinidade, você vai nos congressos de fisioterapia e educação física também, o que tem de doutores, pós-doutores, o pessoal estudando. Então isso dá para a gente um respaldo científico de falar que certas coisas que no passado eram verdades, não são mais, porque a ciência ela é cíclica, ela vai mudando, né? O tratamento que eu fazia 25 anos atrás, eu não posso fazer hoje porque mudou, Sim. né? É isso. Hoje mesmo eu vi na televisão uma cientista que é brasileira, que está fora do país, participando de uma pesquisa, que ela desenvolveu uma caneta que passa no corpo da pessoa que tem câncer para operar e não, por exemplo, o câncer de pulmão, não atingir mais do que deveria, não retirar mais do que deveria. Essa caneta ela vai destacar em qual região que vai ser retirada, que precisa ser retirada sem atingir as demais. É, Incrível. vai ser uma cirurgia minimamente invasiva, né? Vai Exato. mexer, vai mexer só no que é necessário. Só no que é necessário. Isso é Agora, pesquisa, isso é ciência, né? sim. Agora, onde se aplica a fisioterapia preventiva? É no esporte? Não, é o que eu falei anteriormente, né? Das 15 especialidades da fisioterapia, praticamente em todas. Né? Você quer evitar, você quer minimizar a possibilidade de lesões e comprometimentos funcionais em todas as áreas. Por exemplo, fisioterapia do trabalho, a parte de ergonomia, é uma fisioterapia preventiva. Muito legal, por sinal, né? Porque muitos problemas que surgem, por exemplo, eu fui levar uma calça na costureira recentemente, semana passada, e eu vi que uma das costureiras tinha uma perna bem grossa e a outra mais fina. Eu olhei assim, observei, eu digo, nossa, que diferente, né? A sua perna, uma bem musculosa, a outra não, porque o movimento que ela fazia com uma perna para poder a máquina trabalhar lá, Uhum. só utilizava aquela perna direita e a esquerda não. E se você não faz nada para compensar, não. Então, quer dizer, merecia ali uma fisioterapia preventiva, merece fazer uma avaliação para poder ver o Exatamente. que fazer para compensar, porque muitas coisas, eu acredito que muitas coisas vêm da postura do dia a dia, da postura no trabalho, o mau posicionamento do corpo, a pessoa não tem consciência corporal. Então, deita de qualquer jeito na cama e fica com dor no pescoço, fica com. Então, eu acho super importante essa avaliação com o fisioterapeuta, para a pessoa aprender no dia a dia, como é que ela deve conduzir o seu corpo, né? Se ela vai se sentar, ter
uma postura. É tão engraçada a vivência. Eu peguei um táxi e o cara muito elegante dirigindo o táxi. Eu disse, nossa, o senhor tem uma postura incrível. Ele disse, a minha postura é em L. Eu, eu ainda perguntei, L de Lula? Brinquei com ele, né? Ele disse, eu estou sempre em L. Eu aprendi isso com um fisioterapeuta, ele falou, e eu estou sempre nessa postura em L. E eu achei incrível. Então, toda vida que eu sento para ver televisão ou para fazer alguma coisa, eu lembro desse negócio que ele falou, em L, sempre. Então, é isso, né, Paulo? A pessoa tem que. Ela se aplica, como você falou, no esporte, no trabalho e em idosos. Em idoso é primordial. Alô? Tá me ouvindo? Agora tô. Eu é que não estou te ouvindo. Acho que baixou um pouquinho aí sua voz. E agora? Continua baixo, mas dá para ouvir. Mas tá muito baixo? Não, mas está baixo, mas dá para ouvir. Tudo bem, vamos lá. Então, a Eu fisioterapia, queria saber dessa prevenção, onde aplica com os idosos, como é que ela é realizada? com idosos assim é sensacional, né? Porque existe um termo chamado senescência, Beneficência. que é o envelhecimento, processo natural de envelhecimento normal do organismo. Sim, que a gente Né? chama de envelhecimento saudável, né? Vamos Se dizer. nós tivermos sorte, nós iremos envelhecer. Né? Que as pessoas... Velho, tem uma frase que eu escutei que diz: velho é o idoso que deu, velho é o jovem que deu certo. Exatamente. Se a gente tiver sorte, a gente vai envelhecer. Então, essa senescência, que é o processo natural de envelhecimento, traz com ela algumas características. Eu até falei, diminuição de força. Para você ter uma ideia, a partir dos 40 anos, a gente tem uma diminuição de força por década de 3 a 8%. A gente Nossa, vai, bastante por década, né? A gente vai perder força. Não tem jeito. Porque é natural. A gente está envelhecendo, né? E aí a fisioterapia preventiva entra em tudo isso. Para tentativa, que eu falei anteriormente, de minimizar essa perda de força. Se você perde força, você acaba perdendo equilíbrio. Né? Se você perde equilíbrio, você corre risco de quedas. E talvez, Gorete, o mais importante é você trabalhar a parte cognitiva de tudo isso. certo. Né? Não só ficar na parte musculoesquelética. A gente é dotado de um sistema de plasticidade cerebral que é maravilhoso. Para você ter uma ideia, olha que interessante, tem um estudo muito interessante, foi feito em Cuba há muito tempo, que Cuba tinha uma baixa incidência de pessoas com Alzheimer. E aí isso gerou uma curiosidade e foram fazer esse estudo. E sabe qual foi a conclusão que chegaram? Sim. Porque em Cuba, quando a criança está tendo aprendizado, né, sendo alfabetizada, são obrigados, na escola, a aprender a jogar xadrez. E o xadrez, a gente sabe que tem toda a parte analítica, crítica, reflexiva. Uhum. Né? Então, atribuiu-se isso também a um dos fatores de Cuba ter baixa incidência de Alzheimer e demências. Certo. Então, o tempo todo, a gente, como fisioterapeuta e trabalhando em prevenção, tem que estimular não só a parte musculoesquelética, mas também a parte cognitiva. Quando você, como educadora física com larga experiência, quando vai fazer um exercício, né, você vai fazer exercício com seus alunos, você pede para o aluno concentrar no exercício. Não dá para fazer um exercício falando no telefone. Nada a ver, né? Né, ou contando uma história. Não, concentra, vai fazer flexão de cotovelo, trabalhar o bíceps. Olha para o músculo, presta atenção, percebe o movimento. Para você potencializar o movimento e gerar um engrama motor necessário para que você reaprenda ou melhore o movimento novamente, ou não perca o pouco do movimento que você tenha. Então, trabalhar com idoso demanda essas atribuições. Entendi. Agora, a sorte é que a força no idoso ela pode aumentar até 200%. Por Claro, exemplo, tá vendo? você dá uma carga para um idoso de 1 quilo
logo na semana seguinte, você já dobra essa carga para 2 quilos. E Olha que maravilha. a parte de hipertrofia, não tanto, a não ser que seja um trabalho Isso, realmente bem elaborado, estruturado, que a pessoa isso. talvez queira é, até competir, etc. e tal, mas a força ela aumenta até em 200%. Agora, na parte de cognição, achei interessante você falar sobre isso, porque esses dias também eu vi uma coisa muito interessante, que eu não sei se é na Suíça ou é na Suécia, eu não lembro agora o país, eles estão recomendando para as pessoas, para a parte de cognição, viajar para os idosos. Eu vi isso. Você viu isso? Eu achei incrível, né? Porque viajar, você sai daquela sua rotina de vida, você enfrenta desafios, né? Porque é um desafio viajar, né? Eu fiquei Exatamente. 6 anos sem viajar, e juntou pandemia, etc e tal, e fui ao Rio esse ano e fiquei gripada, tive infecção urinária, várias coisas, porque eu saí totalmente da minha rotina e foram vários desafios que eu tive que entrar, mas que eu consegui tratar, me estabilizar e aproveitar a minha viagem. Então, assim, viajar sempre mais vezes, se a pessoa puder, tiver condição, ou mesmo que seja viagem mais curtas, eu achei muito interessante. Mas voltando ao músculo do idoso, isso é uma coisa, inclusive, do aumento da força, que isso faz com que o idoso ele se sinta animado a continuar num treinamento, né? E pode fazer a fisioterapia, se for o caso, junto, e o treinamento físico concomitantemente, né? Enquanto o fisioterapeuta está lá orientando o que deve ser orientado, o professor de educação física vai lá passando o treinamento que aquele idoso precisa. Então, realmente, muito interessante o que você falou sobre a força, sobre a cognição, porque muitas vezes a pessoa vai lá mecanicamente dar uma aula e não trabalha essa parte da cognição com o seu aluno, com o seu paciente. Incrível, realmente bem lembrado isso daí. Ô, E quais Gó, são, tem, né? rapidinho, desculpa te cortar, mas tem assim uma história interessante que alguns idosos, né, eles apresentam um fenômeno chamado síndrome do pôr do sol, ou melancolia do final de tarde. Que tem Alzheimer, né? Não necessariamente Alzheimer, às vezes um paciente que tem uma possibilidade de depressão se instalando, ele apresenta isso. Quando chega o final de tarde, e o idoso ele precisa muito de respostas sensoriais. E a resposta sensorial, que eu estou falando nesse caso é a visão, do idoso geralmente está afetada. Então, quando a noite vem se aproximando, o que para a gente é um crepúsculo, para ele já é noite, está escuro. E aí isso leva ele à depressão, a uma ansiedade. E é interessante, às vezes, você não fazer exercício com esse idoso nesses horários. Porque ele não vai render. Não vai É, render. entendi. Entendeu? Ainda bem que geralmente eles fazem mais a parte da manhã ou à tarde, né? Exatamente. Principalmente no final da tarde, Exatamente. né? Até porque aquela horinha que ele também vai, já está se aproximando a hora do jantarzinho dele, etc. Sim. Ô, Paulo, quais são os tratamentos preventivos que você... O tratamento vai depender muito da avaliação que você fizer, né? Tem, assim, eu atendo um senhor que ele tem 76 anos e ele corre 10 quilômetros. Ele faz maratonas de 10 quilômetros com 76 anos. Ele é uma exceção à regra. Então, o que eu trabalho basicamente com ele? Trabalho de força, a gente leva para musculação, faz um trabalho de eletroestimulação para gerar força muscular, porque lesão e patologia ele praticamente não tem. É só realmente uma manutenção para que ele possa fazer os exercícios e a maratona e a corrida dele. Então vai depender muito do que você avaliar e do que você achar. É interessante, por exemplo, existe um teste chamado Time Up and Go, que quer dizer, que é o TUG, a gente chama de TUG, né, que é você sentar numa cadeira, que é um Levantar. plástico, né, com os joelhos a 90 graus, levantar, andar 3 metros e voltar. Você tem que fazer todo esse trajeto, toda essa dinâmica, até 14 segundos. Se você passa de 14 segundos, o seu risco de queda é grande. Entendi. Então, aí você pega o idoso, né, faz esse teste,
Deu 17 segundos. Opa, ele tem um risco grande de queda. O que você vai fazer com esse idoso? Vai muscular ele, vai fortalecer, para ele ganhar velocidade, potência, força e resistência, como você falou. A gente não quer um idoso bombado, forte. A gente quer um idoso tonificado e que tenha Funciona, resistência. né? Exatamente, para ele ter função. É. E me diz uma coisa, voltando para o joelho, eu vejo muitas pessoas no meu Instagram falando assim, eu tenho artrose, será que eu posso fazer esse exercício? Eu devo, eu não devo? Geralmente eu respondo assim, se você não tiver dor e se tiver indicação para fazer, pode. A pessoa que tem um problema de artrose no joelho, por exemplo, ela faz essa fisioterapia preventiva ou ela já pode fazer um treinamento físico? Você, como fisioterapeuta, aconselha o quê? Então, vamos primeiro assim definir a artrose, né? Para a pessoa, porque a artrose tem vários graus de artrose. É que eu falei, a gente vai envelhecendo, as coisas vão aparecendo, não tem jeito, né? Muitas pessoas que não sentem dor no joelho, se fizer uma radiografia de ressonância magnética, vai estar lá degeneração articular, né? Degeneração meniscal. O que é artrose? A artrose é quando a cartilagem, no caso do joelho, a cartilagem do joelho, ela praticamente foi destruída. Né? Foi destruída e ficou osso com osso. A cartilagem, ela não tem um poder de regeneração, porque a cartilagem não tem sangue. A cartilagem é avascular. Ela não tem vasos sanguíneos. Se não tem vasos sanguíneos na cartilagem, não chega nutrientes, não chega oxigênio. Então, uma vez a cartilagem lesionada, ela não regenera. Ela não se reconstrói. Ela só desgasta. E como é que você minimiza o desgaste articular dessa cartilagem? O exercício de musculação. Você tenta manter um músculo íntegro, forte e tonificado, para quando a pessoa faça os exercícios ou faça suas caminhadas, a força dissipe no músculo E e não não na na ação. articulação. E aí você consegue poupar. Agora, tem casos que a artrose está muito avançada, que mesmo a musculação não vai conseguir melhorar isso. Então, Entendi. depende muito de uma avaliação clínica do próprio fisioterapeuta para saber. Porque uma articulação que não tem amplitude do movimento completo, como extensão ou flexão, e é uma articulação que dói espontaneamente e constantemente, de repente, não é um processo de fisioterapia ou de educação, de educador físico que vai melhorar essa articulação. Entendi. A sua resposta é a resposta mais inteligente, depende. Se você não sente dor, não é porque você tem diagnóstico de artrose que você vai fazer exercício. No caso da artrose, o parâmetro para se prevenir e para ficar atento a isso é a dor. A pessoa está dizendo que tem cisto de Baker no joelho, nunca nem ouvi Cisto falar. de Baker. Cisto de Baker é um cisto que dá na região poplítea, que fica atrás do joelho, que é um cisto de água e gordura. É muito comum em mulheres, principalmente depois da menopausa. Acontece. E como ele aparece, ele também some. E ele incha muito, atrás do joelho, tá? Na região poplítea. E esse inchaço dele empurra as estruturas do joelho para frente. E atrás do joelho passaria toda a parte que forma a panturrilha, né? Sai de trás do fêmur e desce para o tendão de Aquiles lá embaixo e comprime. Isso dói muito, limita o movimento. Mas o Entendi. cisto de Baker também é passivo de tratamento com a fisioterapia. E pode fazer exercício. Deve, se não doer, deve. Exercício é remédio. Sim. Exercício é remédio. Você falou aí da cartilagem, que não tem sangue e tal, não tem como trazer nutrientes, mas tem algumas articulações que tem aquele líquido sinovial, né? E que se você trabalha o músculo e ajuda o movimento, faz com que você hidrate um pouco essa... Isso, porque o líquido sinovial ele é produzido pela membrana sinovial. Então, se você tem membrana sinovial ainda e fazer exercício, o líquido sinovial, que na verdade ele serve como um nutriente, né? E como se fosse um óleo da própria articulação para deslizamento, ajuda muito. Tudo é exercício. Agora, o exercício com uma sobrecarga adequada, no momento certo. É importante, né, manter o peso adequado. Entendi. Com orientação, né? Tudo com orientação.
Uma pergunta que não é nem relacionada à prevenção, mas que eu quero aproveitar aqui os seus conhecimentos para perguntar. Por exemplo, a pessoa que tem problema no menisco, sente dores e é indicada para fazer uma prótese. E essa pessoa ela vai prorrogando essa decisão, até porque falo que a prótese dura, em média, 15 anos. Como a pessoa poderia evitar de chegar nessa situação? Olha só, geralmente a prótese é indicada não é por conta do menisco. A prótese é indicada quando tem uma artrose severa. Então, é uma das indicações da prótese de joelho, artrose severa. Outra indicação é dor constante e de forma espontânea. O que é dor de forma espontânea? Você está parado, o joelho está doendo. Não precisa nem você estar andando, nada. Está parado, o joelho está doendo. E diminuição radical da amplitude do movimento. Você não consegue nem fletir o joelho completamente, nem esticar. Então, são 3 aspectos importantes para a indicação de uma protetização de joelho. Hoje em dia, as próteses, né, evoluíram muito. Antigamente falavam, a prótese dura 10 anos, 15 anos. Tem prótese já durando 20 anos. E a qualidade de vida é impressionante, Gorete. A qualidade de vida para quem é protetizado, feito uma boa cirurgia, melhora, assim, assustadoramente. Do que ficar tendo... Você vê, eu sou fisioterapeuta, eu jamais quero que um paciente meu coloque uma prótese. Mas tem casos que eu falo, ó, a senhora, o senhor, tem que colocar prótese, porque a sua qualidade de vida está muito ruim. Entendeu? Entendi. Mas para chegar nesse ponto de ter que colocar uma prótese, isso aí já vem ao longo dos anos com Provavelmente essa pessoa tem no mínimo, uns 10 anos de sofrimento dessa articulação. Entendi. Agora me diz uma coisa, sobrepeso também contribui para que tenha um problema nas articulações do joelho, por exemplo? Sobrepeso é um problema para todas as articulações. Lombosacra, região lombar, quadril, joelho, tornozelo. Porque ele vai fazer uma pressão, né? A carga é uma carga, né, em cima daquela que você tem que se movimentar aquela carga. Né? Se você perde 2 quilos, olha que interessante, né? Os estudos mostram que se você perde 2 quilos, você diminui a pressão nas articulações de 10 quilos. Olha só. Nossa! 2 quilos. Se você emagrece, né? 2 quilos. Se você emagrece 2 quilos, a sua articulação, que era sobrecarregada com 10 quilos, diminui isso. Então, o sobrepeso não é interessante para ninguém, né? Então, assim, na verdade, para a gente viver bem, né, e viver mais e melhor, é um conjunto de fatores, né? É isso. É a questão da alimentação, da nutrição, né? Você controlar isso para não ter sobrepeso, para não sobrecarregar as articulações, o sistema osteomuscular, é a parte cognitiva, é a parte de força, é a funcionalidade. Quer dizer, é um conjunto de fatores. É o sistema. Então, a gente, eu atendo muito paciente, né, que tem um colesterol alto. E aí faz uso das estatinas, né? Estatinas são os inibidores de colesterol. Sim. A gente sabe, né, que são os Lipitor, Cleptor, esses Tor da vida aí. As estatinas, elas são pró-inflamatórias de tecidos moles. Mas aí o paciente não vai tomar o colesterol, porque aí se não toma o colesterol, corre risco de um infarto, de um AVE, alguma coisa. E aí é questão de conversar com o clínico desse paciente e esse paciente, tentar colocar esse paciente em trabalhos aeróbicos, que baixa o colesterol. Baixa o colesterol sem necessidade de ficar tomando remédio, principalmente as estatinas, que são pró-inflamatórias, entendeu? Entendi. Então, como você falou, é um sistema em prol da saúde. Entendi. Eu tomo um remédio para o colesterol. Quando eu comecei a tomar, o médico falou que ia dar mais, assim, por uma questão da prevenção mesmo. Olha aí a prevenção, onde vem. Isso, tá vendo? Não é tão alto, mas eu acho melhor prevenir. Então, eu comecei a tomar, já tem bastante tempo que eu tomo. Tem uma época que eu comecei a sentir muita dor
muscular, e aí um médico ortopedista, doutor Fábio Ravalho, amigo meu, falou assim, olha, talvez tenha que trocar esse medicamento, É isso. que está causando esse problema em você, pode ser isso. E realmente eu troquei o medicamento e as dores passaram. Então, meu Deus, porque remédio é bom, mas em compensação tem os efeitos colaterais, né, que ninguém Exatamente. tivesse, né? Ô, Xande, Ah, olha como eu estou íntima. Gente, eu conheço o doutor Paulo e por isso que eu estou chamando ele de Xande, o nome dele é Paulo Alexandre, é, e a gente acaba... Bom, fica, enfim, fica à vontade, você é uma querida. tá bom. Tem mais alguma coisa que você possa falar sobre a fisioterapia preventiva, que você possa acrescentar? Eu acho que, assim, eu te falei anteriormente, né? Essa sua live assim, é de extrema relevância por isso, porque mostra para as pessoas que estão nos escutando, e essas pessoas vão falar para os seus conhecidos, vão falar para outros conhecidos, que é necessário você prevenir antes que aconteça alguma coisa mais séria, né? Certo. Porque a pessoa fica protelando, eu vou procurar, não procura, e de repente se instala uma alteração musculoesquelética que de repente a gente não consegue mais resolver, né? Então, a fisioterapia preventiva tem esse objetivo, e se ela for realmente bem feita, dentro de critérios de avaliação interessantes, ela funciona muito bem. E é importante, igual, que quando a pessoa está bem de saúde, né, você é da área da saúde, você sabe disso, melhora tudo, melhora a autoestima, melhora a parte emocional, sabe? Melhora o bem-querer, as relações melhoram, porque dor realmente é uma coisa frustrante. Dor, ela mexe muito emocionalmente com qualquer pessoa, né? Entendi. Eu acho muito legal isso. Eu, por exemplo, às vezes tem pessoas que me indicam pessoas para eu trabalhar, eu falo assim, olha, eu acho que você precisa passar primeiro no fisioterapeuta. Eu Uhum. costumo fazer isso, Eu né? sei, né? Uhum. Passa pelo fisioterapeuta, faz uma avaliação para ver como é que, dependendo do caso, lógico, né? E aí depois sim, aí a gente pode fazer um trabalho junto. Agora eu acho que nesse caso o médico, eu acho que quem mais indica é o ortopedista, né? Quem mais indica o fisioterapeuta, né? É. Então, você indica o fisioterapeuta, né? Eu geralmente faço o contrário. Eu quero que os pacientes saiam da fisioterapia logo. Eu indico logo, eu tenho um pessoal, né, educador físico que eu trabalho, que são muito bons, e eu falo, não, eu não quero o paciente aqui, porque o fisioterapeuta não pode criar dependência ao paciente. Tem que procurar logo um profissional de educação física, vai para o personal, vai trabalhar com ele, a gente faz a avaliação, faz os critérios de avaliação para fisioterapia preventiva, faz as primeiras abordagens, depois ele segue a vida dele. Eu passo muito assim exercícios para domicílio, para o paciente fazer em casa. Eu não quero o paciente lá no meu consultório. Eu quero que ele tenha liberdade, que ele tenha autonomia. E essa palavra autonomia é muito importante para o idoso, Gó. Sabe? Às vezes as pessoas falam assim, pô, eu tô andando devagar. Aí eu falo assim, ó, não tenha medo de andar devagar, não. Tenha medo de parar de andar, Sim. né? Anda devagar, mas você vai chegar. Você não pode parar de andar e perder a sua autonomia, que aí realmente é preocupante. Ter independência física, né? Para poder ir. Exatamente, exatamente. Recentemente. Mas às vezes eu indico o fisioterapeuta, porque às vezes não é nem para prevenção, é porque às vezes a pessoa precisa de uma reabilitação Isso. e começar os Uhum. exercícios, né? Mas você falando em reabilitação e falando em autonomia, independência física, eu lembrei agora do Carlinhos de Jesus, né? Que fez um trabalho de fisioterapia, voltou a andar, né? Que coisa incrível, né? Então, o responsável pelo o fisioterapeuta responsável é um grande amigo meu, José Vicente Martins, é uma referência mundial, o Zé Vicente, né? E o Carlos Jesus, ele teve uma polineuropatia, não se sabe por quê, perdeu praticamente todos os movimentos e, graças ao trabalho da fisioterapia, principalmente, né? É claro que é uma equipe multidisciplinar, tem neurologista, tem nutricionista, tem todo mundo. O Carlinhos Jesus, agora, domingo, né, foi na televisão lá e mostrou ele andando, já até deu uma sambadinha, mas foi a fisioterapia. Tem uma pessoa aí que está falando que fez uma cirurgia nos dois joelhos, em Ah, 2004 e não resolveu. Em 2011 operei novamente pela segunda vez o joelho direito.
Uhum. Tem que saber o que ela operou no joelho, né? Não sei se Cada foi... caso é um caso, né? Tem que É, saber que parte do joelho ela operou. isso. Mas, gente, eu queria dizer para vocês que o Dr. Paulo Alexandre é uma referência no Rio de Janeiro. Ele atende muitos famosos globais, né, Paulo? E conhecidíssimo no Rio de Janeiro, um excelente fisioterapeuta. E, então, é muito importante a gente estar aqui ouvindo tudo que ele tem para falar para a gente, porque a gente precisa realmente se cuidar e se prevenir. Ô, Paulo, eu sei que você vai lançar um livro agora, no dia É, 28, e eu queria que você falasse um pouco sobre a sua parte de escritor. opa, então, meu primeiro livro lançado foi em 2015, quer dizer, tem 10 anos, né? Chamado No Fio da Vida. O pessoal gostou do livro, um livro bem bacana. E aí, em 2019, eu lancei o outro, chamado Oitavo Demônio, que é um romance sobre os pecados capitais. E aí, Certo. passou um tempo agora, né, de 2019 para cá, eu estou lançando agora O Filho da Outra. O Filho da Outra é uma alusão à música do Gilberto Gil e do Chico Buarque, que ele diz, né, do que me vale ser filho da santa, melhor seria ser o filho da outra. Entendi. Então, a ideia do título é essa. É um livro que conta a história de um garoto, que a mãe dele é uma prostituta, e ele sonha em ser jogador de futebol, mas pela mãe ser prostituta, ele passa por muita dificuldade em relação a isso. Na verdade, é um livro sobre a história de amor de mãe e filho, e Entendi. futebol como pano de fundo. Tinha que ter uma parte esportiva aí, né? Até porque Isso, você é isso. fisioterapeuta esportivo também. E vai ser quando o lançamento? Vai ser dia 28 de novembro, esse agora, né? Daqui 2 semanas, aqui na Livraria da Travessa de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Estão Gente, convidados. Quem morar aqui no Rio de Janeiro, quiser aparecer para me tomar um abraço, tomar um prosecco para a gente comemorar, são bem-vindos. e tem como comprar ele pela internet? Tem. Depois do dia do lançamento, vai ter na Amazon, vai ter na próprio site da editora, que é a Folha Digital, aí você pode adquirir o livro, sim. Gente, eu recomendo. O primeiro livro, No Fio da Vida, eu li assim, peguei para ler e só parei quando terminei. Foi papum, de uma vez só. E eu amei o livro. Adoro, preciso até relê-lo, porque quando o livro é bom, eu gosto de ler novamente. É bom, é. O Oitavo Demônio, eu também gostei, mas eu achei ele mais um pouco mais complexo. Agora eu estou curiosa para ler esse livro seu aí. Infelizmente não vou poder comparecer no Uhum. lançamento. Gostaria muito de fazer um bate-volta e ir até o Rio aí para te prestigiar, mas dessa vez não vai ser possível, porque tenho outros projetos, outros compromissos aqui em São Paulo. Mas, gente, vocês que são do Rio de Janeiro, vão lá na Livraria da Travessa, é Da isso? Travessa, em Botafogo. Onde é que fica? Que rua Em fica? Botafogo. Fica na Voluntários da Pátria, pertinho do metrô. Ah, tá. Eu sei onde é, ali perto da Depané, por E ali. em frente a Depané. Ai, que delícia! Eu gostaria É. muito de ir. Que bacana. Ô, Bob, Olha, tem uma pergunta grande aqui. Tive vê um, aqui que eu não consegui ler. posso ler aqui? Pode, claro. Tive um AVC hemorrágico há 1 ano e 4 meses. Fiz fisioterapia há quase 1 ano. Só que perdi força na perna esquerda. Ando puxando a perna esquerda. Devo para academia ou continuar com fisioterapia? Como é o nome da pessoa? Silvânia, não é isso? É, Silvânia. Silvânia, tem que fazer os dois. Fisioterapia e academia. Né? A fisioterapia para tentar evitar movimentos compensatórios e academia para você ter musculação, né? Porque provavelmente o teu impulso nervoso para o músculo foi alterado e você perdeu força, perdeu massa muscular. Então a academia é necessária como a fisioterapia também. Entendi. Mas se a pessoa puder só optar por um dos dois. Então, assim, eu não sei qual é o estado, né, funcional que ela falou que anda mancando da perna. Eu não sei se é um problema articular, um problema muscular, ou um problema muscular e articular. Eu não sei se ela está espástica, né, que é o aumento do tônus muscular causando espasticidade. Não sei se ela está hipotônica. Precisa fazer Então, uma avaliação. O ideal é fazer uma fazer uma avaliação avaliação com o fisioterapeuta. uma avaliação mais aprofundada para saber se é indicado academia, fisioterapia, até o próprio Pilates, né?
né? Hoje, antigamente todo mundo dizia faz hidroginástica, porque diminui o impacto. Hoje em dia vai para o Pilates. Mas antes do Pilates, da hidro, da dança, eu acho importante o reforço muscular, fundamental. A musculação é fundamental. A É a musculação, parte. você manter o músculo forte, né, e as articulações protegidas é fundamental. Ô, Paulo, você está com seus livros aí para mostrar no Fio da Vida e está aí próximo de você? Espera aqui, deixa eu ver se tem um fio da vida aqui. Espera aí. Pelo menos para as pessoas conhecerem, ver Tá, a... me dá um minutinho. Tá. Gente, mora aí no Rio de Janeiro, vai nesse lançamento, é muito legal. Eu fui no lançamento do Fio da Vida, é um encontro. Nessa época eu conheci, sabe quem? O Du Moscovis, que é paciente dele. O Júnior, também, aquele jogador do Flamengo, que é paciente dele, estava nesse lançamento. E fora que tem um vinhozinho, você faz amizade, você interage, conhece pessoas, e é um momento muito legal, muito especial. Se realmente eu pudesse, eu iria para o lançamento desse livro dele, O Filho da Outra, que vai ser dia 28, na livraria da Travessa, em Botafogo. Pronto, igual aqui, ó. Esse aqui é o No Fio da Vida, né? Foi o primeiro. Certo. Esse Foi você, esse você encontra no site da editora e na Amazon para comprar. Esse aqui você encontra. E o muito oitavo, bom, vale a pena, é uma e o oitavo surpresa. demônio é esse aqui, só que o oitavo demônio, com essa editora, a gente não está mais com essa editora, então você só encontra em sebo para comprar. Tá? A Mas gente entrar em contato com você, você não tem como não, mandar? não tem porque a editora que fazia não faz mais. A gente Entendi, terminou o contrato, entendeu? Mas é entendi. isso. Escrever é uma delícia. Agora, assim, eu queria falar uma coisinha antes de a gente terminar sobre plasticidade cerebral, né? Porque é importante. A gente tem que gerar sempre desafios para o nosso cérebro, para trabalhar, não ficar só, ainda mais idoso, né? Porque hoje em dia, idoso é com 60 anos, que eu acho um absurdo. Eu lembro meu pai, quando meu pai tinha 50 anos, já era um senhor, né? Eu tô com 54 anos e muito longe de me sentir um idoso. Quer dizer, teoricamente, daqui a 6 anos eu vou ser um idoso, serei um idoso. Mas eu não me sinto idoso. Agora, o que eu queria falar para você da plasticidade neuronal, que o nosso cérebro tem a capacidade de o tempo todo estar aprendendo e ressignificando as coisas. Então, por exemplo, você, Gorete, do dia 12 de 2025, não pode ser a mesma Gorete do dia 12 de 2026. Você tem que se ressignificar, se reeditar, conhecer pessoas diferentes, fazer coisas novas, porque essa capacidade cerebral é que faz a gente não envelhecer. Entendi. Porque o velho, se levar em consideração, velho é aquele que abdicou de viver, né, agora. Sim. E o velho, né, tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que é um grande filósofo que está sempre nos ilustrando com grandes pensamentos, de um livro dele chamado Não Nascemos Prontos, que ele diz o seguinte, que eu gosto muito dessa frase: gente não nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Olha que bacana essa frase. Vou Realmente. repetir. Gente não nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Né? O que nasce pronto são as coisas que vão se gastando, que é uma geladeira, um tênis, uma camisa. A gente não, a gente tem que estar sempre melhorando, né? E é fazendo exercício, é conhecendo pessoas, como você falou, é viajando, é se desafiando o tempo todo. É se desafiando o tempo todo. É vivendo, né? É sair da zona de conforto, né? Não é porque eu estou com 80 anos que eu não vou produzir mais nada. Né? Vai escrever, vai fazer uma poesia, vai pintar, vai aprender coisas novas. É o movimento, né? O É um movimento é muito movimento, tudo é importante, não só movimento, o Gó. Tudo movimento é movimento. físico, né? O movimento em busca de um propósito, em busca de algo para a sua vida, né? Para você se sentir vivo, né? Isso. Quando a gente fala movimento, não é um movimento só físico, é um movimento cerebral, É, sabe? De você modificar os seus pensamentos, de você potencializar seus pensamentos. Ensinando o que vai ficar esperando a morte chegar? Um dia ela vai chegar, não vai chegar?
Com certeza. Eu, domingo Então, agora, vou fazer 69 anos, 69. E há 3 anos atrás eu lancei esse Instagram. Quem diria que eu, com 66 anos, ia lançar um Instagram, ia divulgar o meu trabalho, ia olha que incentivar as maravilha. Tá pessoas, vendo? e virou um propósito de vida. Trago profissionais aqui para fazer lives, e eu acho que é movimento, e isso que me faz sentir viva. A gente tem, logo, logo eu já vou fazer daqui a um ano 70, então eu não posso parar, eu tenho que continuar me Olha movimentando. só, eu levantei aqui e tem a Rose, né? Ela está falando que tem 64 anos e está fazendo nutrição. Olha que maravilha. Que Olha que espetáculo. maravilha. Espetáculo, sabe? Porque é o que eu falei antes, a gente não pode receber carimbos e ficar estereotipado. Ah, já estou velho, já sou idoso, os meus filhos não me procuram, a minha família. Porque é o que sempre falo, né, Gó? É muito fácil você amar a humanidade, eu quero ver você amar o próximo que está do seu lado, do dia a dia, É, né? verdade. Assim, as pessoas lá da guerra da Uganda, a gente manda donativos, né, faz doações, mas a pessoa está do seu lado dia a dia. É. Né? Um Agora, pai, uma tia, uma irmã. com certeza. Agora, só uma coisa que eu gostaria de ressaltar é porque tem pessoas idosas que elas até sentem vontade de fazer coisas, mas às vezes tem também as suas dificuldades, entendeu? Então, a gente também, eu acho que não pode generalizar, porque Não, claro eu que aqui não, muito né? na internet, por exemplo, a pessoa, até médicos mesmo, que postam assim, idosos fazendo exercício com marombados, Não, cada um, né? que tem isso, às vezes, eu acho que causa uma frustração, porque vê aquele idoso que tem limitação de movimento, que não consegue, e aí vê aquilo, você puxa, aí se sente um desânimo. Então, assim, cada caso é um caso, a gente deve estimular, deve incentivar, é esse o nosso papel, mas a gente também tem que ampliar esse leque aí e ver que tem limitações, né? Tem A, pessoas que realmente. a gente não pode se preocupar tanto com o olhar alheio, né? O que eu tô achando, pô, ele faz, eu não consigo fazer, não. É aquilo que eu falei, anda devagar, mas não para, né? Anda devagar, mas não para. É isso. Não entendi o nome do primeiro livro. É no fio da vida. No Fio da Vida. É muito bom, gente, esse livro. Eu até tenho ele aqui, mas nem sei agora onde é que ele está. Eu devia ter pego para mostrar também. Está aqui na minha estante. Vale a pena, viu? Agora eu estou curiosa para esse livro, para esse o filho da outra aí, que vai falar de esporte. Olha, nós passamos o papo está tão bom, mas já passamos das 21 horas, nunca pensei, era 50 minutos de live, já está 15 minutos passando. Quais são os exercícios físicos indicados para quê? Pacientes oncológicos. Cris, então, é necessário que você procure um fisioterapeuta. Fisioterapia oncológica é uma especialidade do fisioterapeuta, porque ele vai indicar, porque tem que saber qual, né, é o teu problema oncológico, né, qual tipo de câncer, esse negócio todo. A gente, assim, a gente não pode ser leviano em querer fazer um exercício sem conhecimento de causa. Então, é interessante que você procure um fisioterapeuta especialista em oncologia. De qualquer maneira, se movimentar é sempre bom, É isso. independente de eu, Movimento é vida. vida. Eu conheci um farmacêutico quando eu participava do projeto Caminhadas com Segurança no Trianon, que a irmã dele morava na Inglaterra e ela teve câncer na cabeça. E aí o médico lá de Londres falou para ela: ó, daqui para frente você vai virar um atleta. E aí, porque para você não voltar e esse problema que você teve, e aí ela começou a correr. E Olha que aí, a maravilha. partir daí, ela passou a fazer maratona, fazer várias coisas e ajudou muito. Então, assim, a gente tem o exercício específico que o fisioterapeuta vai recomendar, mas o mais, a mensagem que eu, como professora de educação física, gosto de deixar é movimente-se. Porque mesmo que você não possa praticar um pilates, o comportamento sedentário aqui não é legal. Você tem que se movimentar no dia a dia. O Paulo pratica bike, né, Paulo? Então, amanhã é dia, eu acordo 10 para as 5 da manhã, porque eu não tenho tempo durante o dia, né, do dia normal, de horários normais. Eu acordo 10 para as 5 da manhã, pego a bicicleta e 20 quilômetros. Toda terça e quinta e sábado, aqui no Rio tem um lugar chamado Vista Chinesa,
que é um morro muito grande, vai até o Corcovado, e sábado eu faço isso. Uma vez, eu escutei uma frase, mas eu era muito jovem e não soube entender essa frase, que diz assim: disciplina é amor. Sabe? Eu achei essa frase assim meio militaresca, né? Meio assim de ditadura, mas não, essa frase é de uma importância. Por quê? Se você tem disciplina, você sabe que você não pode fazer determinada coisa e deve fazer outra coisa para você ficar bem de saúde, bem de cabeça, tem que ser disciplinado, né? Por exemplo, o diabético, né? Que você conhece muito bem, você é especialista nisso. O diabético não pode comer carboidrato que vai gerar açúcar, né? Depende. Depende. Mas vamos supor o diabético desregulado, que não saiba, né? E aí vai gerar açúcar. E aí ele pode ter problemas por conta dessa ingestão de carboidrato. Então ele tem que ter disciplina para comer a quantidade certa de carboidrato. Então disciplina é amor. Igual você falou, a moça que teve câncer na cabeça. O médico falou, você tem que fazer exercício. E ela percebeu que se não fizesse exercício, provavelmente o câncer voltaria. Vai correr risco? Não, vou fazer exercício. Virou uma maratonista. Então, disciplina realmente é amor. Por exemplo, amanhã eu vou acordar 10 para as 5 da manhã. Não é legal acordar 10 para as 5 da manhã, né, agora? Deus me livre, Se eu detesto. falar que é legal, eu não sou nenhum super-herói, mas eu tenho que acordar porque eu tenho artrose de joelho, minha coluna, quando eu não faço exercício, minha coluna lombar incomoda. Então, é melhor eu fazer o sacrifício de acordar 10 para 5 da manhã e pedalar e passar sem dor de joelho, sem dor na coluna e ter uma vida saudável. Então é a disciplina de acordar cedo, porque disciplina é amor. Entendi. Entendeu? E nesse caso aí você está fazendo também um trabalho preventivo, né? Para Exatamente, exatamente. não avançar, né? Mas o que acontece é muito difícil ter disciplina, entendeu? Em relação à comida, né? Agora eu estou fazendo um plano alimentar, de uma nutrição, mas, meu Deus do céu, ontem eu não resisti à tentação e comi um doce. Mas Então, aí, ó, rapidinho, aí na filosofia, né, a gente chama isso de híbris. Híbris é quando é desmedida das coisas. Por exemplo, você falou que está fazendo o seu plano alimentar, mas se você um dia comer um negocinho, não vai fazer mal. O problema é se você, de um dia, passar para 2 dias, 3 dias, uma semana, e virar uma rotina. E aí é a desmedida das coisas, quando você passa do limite. Né? Na filosofia, a gente chama isso de híbris, é a desmedida das coisas, quando você vai além, quando você passa além, que a gente chama de exagero. O problema são os exageros, sempre. ô, Paulo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas. Muita gente aqui colocou que adorou a live, que Opa, que gostou bom. muito. Que Eu bom. vi aqui bem umas 4 pessoas escrevendo isso. Eu queria que você deixasse, então, uma mensagem para as pessoas. Como o nosso bate-papo assim, foi muito mais relacionado ao idoso, eu queria deixar que não acredite que seja idoso, não. Sabe? Não pega esse termo para você. Eu sou idoso e estou limitado, não posso fazer mais nada. Acho que não se vitimize, né? A gente tem a mania de vitimizar o idoso. Pegar na mão, por exemplo, fisioterapeuta, pega na mãozinha da senhora e faz 10 de 20, pega no pezinho. Não, é uma pessoa. Tem que falar sério, tem que falar grosso, tem que ter uma troca, né? Não, e assim, eu acho muito interessante que as pessoas não acreditem em estereótipos. Fiz 60 anos, sou idoso. Eu não sou idoso. Estou com 70 anos, sou idoso. Eu não sou idoso, porque tudo isso depende da forma como você se vê no mundo. Né? Tem uma frase do Dom Quixote, que eu gosto muito, que diz assim: sou quem sou e o que eu posso ser, se eu desejar. Essa é a mensagem que eu deixo e te agradecer pelo convite. Assim, fiquei muito feliz de ter participado. Eu Obrigado por adorei. Pena que está acabando mesmo, como todo mundo que está que falando. bom, assim, fica aquele gostinho de quero mais. Mas Mas muito obrigado, viu, Gorete? Assim, achei, como você me mandou o convite, achei o tema assim de extrema relevância, quero porque fazer mais vezes, tá, Paulo? se você convidar, eu estou sempre aí. Tá? Muito obrigado, obrigado ao pessoal também. Tá, você falou aí do idoso, eu só queria lembrar também do Dr. Kalash, que é um geriatra
que é referência, né, trabalhou 20 anos na ONU com envelhecimento saudável, ativo, e ele fala assim que esse negócio de aposentar é ir para o aposento. O idoso de hoje, ele não fica mais ele no aposento fazendo Não existe isso, Gó, ele sabe? vai estudar, ele vai fazer faculdade da terceira idade, ele vai se movimentar. Agora, aquelas pessoas, eu gostaria também de deixar, se você me permitir, meu Claro. convidado, uma mensagem que eu queria dizer, que aquelas pessoas que não têm condição, não têm uma luz no final do túnel, busquem um apoio, busquem uma Isso, ajuda, isso. converse. Assim, eu vou passar essa live aqui para várias pessoas, para elas saberem que tem uma solução. E o que a gente quis deixar claro aqui foi o seguinte, como o Paulo falou, você não ficou idoso, acabou a vida. Não, busque um apoio da família, de amigos, se oriente. Hoje tem tanta informação e de Muita uma coisa. forma ou de outra você vai encontrar uma solução e vai conseguir se reestruturar, se restabelecer na vida. Agora, precisa, uma coisa que ficou aqui clara nessa live aqui, ter disciplina, né, Paulo? Disci- Terei. Disciplina é amor. Ah, sim, disciplina é amor, é isso. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes na live, que passaram por aqui, agradecer o Paulo por ter disponibilizado o tempo dele, que eu sei que ele é uma pessoa que trabalha até tarde da noite e ainda é escritor, tem a família que ele precisa também dar atenção, né? Tem filha que está fazendo vestibular, Enem, esposa que é muito ativa, gosta muito de sair, de passear. Então, eu agradeço muito você ter disponibilizado o seu tempo e quero já deixar aqui o convite para a gente futuramente fazer outras lives e a gente combinar outros temas, porque são temas que realmente interessam as pessoas. Muito obrigada. Ô, Gó, eu que te Obrigada. agradeço, assim, foi uma honra, foi um prazer participar com você dessa live, assim, você convidou, eu venho. Muito obrigado, viu? Muito Então tá bom. obrigado. Obrigada, gente. Boa noite a todos, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, Obrigado. tchau.